Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora inspire as palavras que serão ditas e abra o coração de todos para recebê-las. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. quero sentar-se, por favor. Antes propriamente de nós comentarmos algo sobre a Sagrada Escritura, sobre o Novo e o Antigo Testamento, para compreendermos bem a festa de hoje, a solenidade, a grande solenidade de hoje, porque São Paulo diz que se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Portanto, é algo que está no centro de nossa fé, de nossa crença, no centro de nosso credo. Antes de nós iniciarmos o Evangelho, nós cantamos, foi feito um canto em gregoriano, um canto em latim, antes de iniciar o Evangelho. Vou explicar por que foi feito esse canto, em seguida vou ler o canto, vou ver se foi feito em latim, para que possamos acompanhar bem essa letra. Por que houve esse canto? Não é normal que antes do canto do Evangelho haja um canto, apenas em algumas missas. Poucas missas do ano têm um canto como esse, com letras diferentes, mas um canto antes do Evangelho. Esse canto antes do Evangelho, ele é chamado de gradual, uma sequência chamada de gradual. Por que gradual? Isso é interessante. Em algumas solenidades muito importantes, a Igreja instituiu que antes da leitura, antes do cântico ou leitura do Evangelho, fosse feito um cântico que resumisse a festa do dia. Festas muito importantes, são poucas do ano que tem um cântico como esse antes do Evangelho. E o costume antigo, naquelas igrejas antigas, talvez eu tenha visto algumas aqui no Brasil, em Minas, por exemplo, talvez na Europa, algumas igrejas têm um púlpito, que é o local onde era lido o Evangelho, o sacerdote fazia a pregação, tinha uma escada, o sacerdote ficava mais alto, épocas antigas que não havia microfone, então o sacerdote subia aquelas escadas, ficava mais alto e falava para o público. Esse cântico que resumia a festa não era
cantado, não era entoado por quem puxava o cântico de cima do púlpito, porque de cima do púlpito apenas era lido o Evangelho, que é a palavra de Deus, e o sacerdote falava. Então, quem entoava o cântico, ele subia alguns degraus, e daqueles degraus ele entoava o cântico. Daí veio o nome de graduais, por causa dos degraus que eram subidos, e ficavam ali e cantavam esse resumo de uma grande solenidade. Vamos ver o que nos diz esse resumo para que nós compreendamos bem o dia da ressurreição do Senhor. Diz o cântico chamado Victime Pascali Laudes. Vou ler a tradução. À vítima pascal, os cristãos oferecem o sacrifício de seus louvores. O Cordeiro redimiu as ovelhas. Cristo inocente, com o Pai, reconciliou os pecadores. A morte e a vida se bateram num duelo admirável. O Rei da vida, morto, reina vivo. Dizemos, Maria Madalena, o que viste pelo caminho? Vi o sepulcro de Cristo que vive e a glória da ressurreição. Vi as testemunhas angélicas, o sudário e as vestes. Ressuscitou Cristo, a minha esperança, e vos precederá na Galileia. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos verdadeiramente. Vós, ó Rei vitorioso, tende misericórdia de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram que viria o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, o Salvador, que os israelitas, o povo da aliança, o povo que tinha a crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles esperavam um Salvador, esperavam um rei que deveria vir para libertá-los, porque eles viviam sob o cativeiro de outros povos que os dominavam. Esse rei veio, mas infelizmente ele foi morto. Ele foi morto com uma forma terrível, que era muito desonrada na antiguidade. Alguém ser crucificado era ser posto no mais baixo que alguém poderia chegar. Entretanto, nos diz São Paulo, em uma de suas cartas, que Jesus Cristo, sendo Deus, ele fala de sua altura enquanto Deus, Jesus Cristo sendo Deus, e assim ele vai descendo, explicando o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, tem a natureza humana que nós temos, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho, que se uniu, a natureza humana e a divina se uniram, e Deus foi visto caminhando entre os homens, como diz a Sagrada Escritura. Então São Paulo diz, Jesus Cristo sendo Deus, se fez homem, e fazendo-se homem, morreu por nós. Não foi qualquer morte, a morte de cruz. Ele desceu naquilo que deveria ser o mais baixo que alguém poderia dizer, descer. Por isso São Paulo diz, por isso Deus o exaltou sobre os anjos. Ele é Deus e é homem. Enquanto o homem foi exaltado, enquanto Deus é Deus eterno. Ele veio para nos salvar. Porque Adão, nosso primeiro pai, havia pecado. Adão, andando pelo paraíso, ele conversava com Deus todas as tardes, conforme nos diz o primeiro livro da Sagrada Escritura, o Gênesis. E então, a serpente, que é o demônio, apareceu para Eva, enganou a Eva, ela comeu aquele fruto da árvore, o fruto proibido. Qual foi o pecado de Adão? O pecado que cometeu Eva? O pecado de desobediência. Porque se Deus tinha proibido de comer aquele fruto, não importa. Porque a vontade de Deus vale mais do que a nossa. E muitas vezes, nós que somos homens, nós que fazemos parte do gênero humano, estamos aqui nesse mundo, nós queremos fazer com que nossa vontade prevaleça. Nós reclamamos com Deus. Morre um parente, Deus. Por quê? Se Deus pudesse responder, diria, filho, filha, porque eu sou o Criador e vós sois criaturas, e deveis aceitar a minha vontade, ainda que não a compreendais. Quantas vezes nós nos revoltamos contra Deus e fazemos o quê? Nessa revolta, como Adão, pegamos o fruto proibido. Quando eu blasfemo contra Deus, eu tomei o fruto proibido. Eu peguei com minhas mãos e comi. Quando eu falo mal dos outros, eu como o fruto proibido. Quando eu não guardo meu olhar, olho coisas indecentes que não devo, eu como o fruto proibido.
Quando, por exemplo, eu ofendo meu irmão, guardo rancor, ressentimento. Às vezes é assim. A esposa diz: hoje não falo com você, até amanhã. Imagine. Aí dá aquele ouvir uma cara para um lado, outra para o outro. Vão viver até a morte juntos. O que adianta ficar brigando? Eu comi o fruto proibido, porque não amei a Deus como deveria. Mas, padre, se o senhor soubesse como é o meu marido, toma a tua cruz cada dia de tua vida e se leve. Aí o marido vai dizer: padre, desansado, né? Casei aqui, cada coisa. Então, as cruzes são assim, né? Não é uma cruz só para o casamento, cada um tem a sua. Entende? Tem que levar. E quem abandona a sua cruz na metade do caminho, encontra o caminho do perder o fruto proibido. Nós somos convidados no dia de hoje a vivermos a lei de Deus. Adão pecou, e por causa disso o céu foi fechado. Quem morria no Antigo Testamento e era bom, não entrava no céu, ficava no limbo dos justos, a mansão dos mortos, no local de espera, porque o céu estava fechado. Era necessário que houvesse um resgate, era necessário que nós fôssemos retirados de lá. Quem morria no Antigo Testamento e era ruim, ia para o inferno. O inferno nunca fechou. Impressionante, né? Desde o Antigo Testamento até hoje está bem aberto, acho que está bem cheio também. Mas esse mundo de hoje. No mundo de hoje é assim. Não, eu tenho a minha religião. Eu vou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Como se a gente estivesse mudando a religião fosse uma camisa que a gente muda todo dia. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua igreja quando ele disse: Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não permanecerão abertas contra ela. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para fundar a sua igreja que é chamada católica, porque a igreja se difundiu pelo mundo por ação dos apóstolos, e por isso católica, a palavra significa universal, porque a igreja se difundiu. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para redimir, para resgatar. A palavra redenção significa resgate. Os homens estavam no náufrago deste mundo, se afogando, literalmente. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar. Então, no momento em que ele veio para nos resgatar, os judeus o mataram, imaginando que acabariam com ele, porque não aceitaram de que ele seria um rei vitorioso que reina nos céus e dos céus reina sobre os homens. Eles queriam um rei político, um rei que dominasse Israel e desse a primazia, o poder de Israel sobre todos os outros povos. Não era o caminho, porque Deus vinha para reinar salvando as almas. Ele veio para nos salvar. E se nós entramos no céu, é porque nós amamos a Deus, nós o adoramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem ama, serve. Quem ama, cumpre o desejo daquele que é amado. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso divino amado, Ele quer que nós cumpramos os mandamentos. Porque se Ele morreu e ressuscitou, segundo nos ensina a igreja, é porque na ressurreição dEle, nós vemos a promessa da nossa ressurreição. Nós morremos e não tem outra vida depois. Que é muito fácil dizer: não, eu volto aqui para a terra e aí eu resolvo o meu problema. Meu amigo, minha amiga, não fica esperando não, porque você não volta. Você vai para debaixo da terra, teu corpo, a tua alma depende. Alguns continuam descendo depois da terra e outros sobem para o céu, se forem bons. Ah, padre, eu sou tão bom. O senhor não sabe, funcionário. Vai lá para conversar com o padre funcionário que ele vai ver se você é bom mesmo, se é boa. Vou fazer um teste da sua alma lá. O funcionário mostra muita coisa. Nós podemos ter boas intenções, mas quantas vezes nós deslizamos, infelizmente? Para isso, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, ele nos salva, ele apaga nossos pecados, ele nos purifica. No dia de hoje, nós somos convidados a seguirmos este ressuscitado, proclamado por São Pedro aqui, como morto, mas ressuscitado. Eles são testemunhas. Nós testemunhamos que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós testemunhamos que ele fundou a sua igreja, nós testemunhamos que ele nos deixou uma verdade, uma fé, uma doutrina a ser seguida. Eu não posso ser um católico e dizer assim: padre, eu sou um católico não praticante. Já ouviram falar isso aí? É a mesma coisa que alguém dizer assim: padre, eu sou um rico sem dinheiro. É louco. É louco. O rico sem dinheiro é estranho, porque o rico não tem dinheiro. O rico católico não praticante é rico sem dinheiro, não vale para nada. Então, você toma cuidado. Minha vida um dia acaba. Eu posso viver aqui na terra 100 anos, não tem problema. Ontem nós tínhamos um dos nossos pais que fez 94 anos. Ele vai partir do dia também.
E nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para mostrar que um dia nós também, no fim do mundo, ressuscitaremos. Retomaremos nossos corpos para estarmos na presença de Deus. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a vivermos bem nossa santa religião para participarmos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora inspire bons sentimentos, inspire amor em nossa alma, para que Deus, nosso Senhor, seja o centro de nossas vidas e o resto não seja senão o resto. Assim, viveremos bem para um dia morrermos bem, porque a morte um dia nos colherá, e se nós tivermos vivido bem, então alcançaremos a luz perpétua, a luz eterna, a grande felicidade que jamais terminará. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos santifique, que Deus nos salve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.